Ele nasceu em Florianópolis, 1972. Ele é filho de Wilson Pedro e Vera. Tem 2 irmãos, Eduardo e Diogo, casado com Patrícia. Eles têm 2 filhas, Ana Beatriz, 12 anos, e Maria Carolina, 8 aninhos. Católico, torcedor do Vasco da Gama e do Metropolitano, administrador de empresa, historiador, deputado estadual 2002, foi prefeito por 2 oportunidades, presidente da Eletrosul, ano 2001, adora comer cordeiro, hortelã e cuscuz. Bebida, água, música, MPB, jazz, hobby, leitura, admira a capacidade de fazer o bem às pessoas e detesta a capacidade de quem faz o mal para as pessoas. É ele, João Paulo Kleinubing, o estimado ex-prefeito de Blumenau, 2 oportunidades, ex-deputado estadual, ex-presidente da nossa Eletrosul e filho do sempre saudoso ex-governador, ex-senador da República, Wilson Pedro Kleinubing, que para nós de Rio do Sul do Alto Vale foi uma figura que teve compromisso e honrou os compromissos. E vamos falar também um pouquinho da história dessa figura importante da política de Santa Catarina e do Brasil. Estimado, obrigado por ter vindo ao Na Boca do Povo, depois de 7 anos que você esteve aqui. Você esteve aqui em 23 de março de 2007. 7 anos, praticamente 7 anos 7 atrás. anos aí. Um pouquinho antes do teu estimado parceiro, o vereador, o nosso Robinho, que está aqui presente nos estúdios, nosso amigo, fazer o seu casamento lá naquele hotel fantástico, lá me parece, na cidade de Gaspar, se não me falha a memória. Sim. E você, naquela oportunidade, prefeito no primeiro mandato, em Blumenau, mostrando que a trajetória de Wilson Pedro Kleinubing era uma trajetória que também começou na cidade de Blumenau, como prefeito que foi trazido na oportunidade para ter um programa de rádio através do Mário Binder, que passou aqui pela nossa Rádio Mirador, e que através daquilo tudo ele galgou uma carreira política fantástica, vindo ser senador, governador, e que para nós em Rio do Sul foi uma figura diferenciada no comprometimento do compromisso político. Então, você, para nós, é uma honra recebê-lo aqui. Bom, vou poder estar aqui conversar um pouco, né, sobre toda essa história, conversar com a nossa gente aqui de Rio do Sul, do Alto Vale. Estimado, e a tua história? Pô, vamos falar um pouquinho do nosso estimadinho, saudoso Wilson Pedro Kleinubing. E a história de João Paulo Kleinubing? Tão jovem, veio também para Blumenau, depois de ser deputado, presidente da Rio do Sul, e foi prefeito em 2 oportunidades, derrotando o tão forte PT, o Partido dos Trabalhadores, com Décio Lima, com seu candidato na primeira eleição que você o derrotou, derrotando o Décio Lima depois na sua reeleição. Você, tão jovem prefeito de uma cidade maravilhosa que é Blumenau. Eu acabei começando na política muito cedo. Na verdade, nasci dentro dela, né? Meu pai começou também lá em 1982, disputando a primeira eleição. Isso acabou envolvendo a todos nós. E, na verdade, eu comecei de fato em 2001, né? Eu até lá era administrador, tinha minha atividade, tinha uma empresa própria, dava consultoria, trabalhava com isso. E em 2001 acabei recebendo um convite para ser presidente da Eletrosul. Na época, o Cláudio Ávila, que era o presidente da Eletrosul, foi um grande presidente, presidiu a empresa por praticamente 8 anos, foi convidado para ser presidente da Eletrobras. E eu acabei sendo convidado para ir para a Eletrosul. Naquele momento eu sabia que a minha vida tinha mudado, né? Eu não tinha aceito só o convite para ser presidente da Eletrosul. Bateu com você na política. Quando eu aceitei também sabendo que eu não poderia mais fugir dos convites, né? Que a partir dali a minha vida tinha mudado definitivamente. Antes era uma possibilidade, né? A partir dali eu tinha certeza que a minha vida realmente tinha mudado. Fiquei um ano praticamente na Eletrosul. Veio do governador? O convite veio na época também através do governador, o senador Jorge Bornhaus, porque a Eletrosul é uma empresa federal, né? E, na verdade, a bancada de Santa Catarina, na época, foi uma indicação de muita gente para viabilizar. E eu, então, fui presidir a Eletrosul. E um desafio, você é muito jovem na época, né? Sim, eu tinha 28 anos na época,
né? Houve até muito comentário acerca disso naquele momento. Um momento difícil, foi um momento até que deu aquela primeira questão da crise de energia, que não nos afetou aqui no nosso estado, na região sul, na verdade, como um todo, mas onde aprendi muito, né? Tenho até hoje um carinho muito grande pela Eletrosul, pela sua equipe, uma empresa que eu aprendi a admirar muito pelo profissionalismo, pela dedicação que tem com o serviço público. E a partir daí, aí em 2002, acabei disputando a vaga de deputado estadual. Na época o Wilson Vandal era deputado estadual pelo nosso partido, pelo PFL, na época, aqui em Blumenau e na região do Vale como um todo. O Vandal acabou indo para o Tribunal de Contas do Estado e acabou abrindo uma oportunidade. Não tinha mais candidato a deputado estadual do PFL em Blumenau. Você foi candidato por Blumenau? Eu fui candidato por Blumenau, né? E já morava em Blumenau nessa época, né? Eu casei em 98 e em março de 99 me mudei para Blumenau com a minha esposa recém-casado. Uma das primeiras decisões que eu tomei com ela foi de que nós faríamos a nossa vida em Blumenau. Eu morava em Blumenau quando meu pai estava na prefeitura, vim para Florianópolis para fazer a universidade, encontrei, né, eu conheci a minha esposa na ESAG, fazendo administração também, e casamos em 98, e daí decidimos que viríamos para Blumenau pelas oportunidades, pelo campo que tinha. Ela é advogada, além de administradora, e achamos, né, na época nós tínhamos certeza que Blumenau era o lugar melhor, né, não só do ponto de vista para trabalhar, mas até para constituir família, por todos os valores que a cidade tem. E eu já morava em Blumenau então nessa época, e em 2002 acabei sendo candidato a deputado estadual por Blumenau. Aí um detalhe, né, que eu acho muito importante, você quando veio morar em Blumenau, seu pai já tinha sido prefeito de Blumenau, Sim. já tinha sido governador do estado, quer dizer, o nome Kleinobing era muito forte na região de Blumenau. Sim, sem dúvida. Meu pai teve falando um pouco da história dele agora, meu pai estabeleceu com a cidade de Blumenau, né, uma relação, eu brincava, eu chamava uma adoção mútua, né? Porque a cidade o adotou e ele adotou a cidade de uma forma que eu nunca vi. Eu nunca vi tanto carinho entre uma pessoa e uma cidade e uma pessoa. Né? Ele casou com a cidade. Ele casou com a cidade. Meu pai realmente era impressionante, assim, e ele tinha um sentimento, como eu também tenho hoje, naturalmente, e hoje compreendo muito mais o sentimento que ele tinha. Meu pai tinha um sentimento de gratidão por Blumenau inacreditável, né? Tanto é que ele, como governador, e especialmente depois como senador, aquilo que ele pôde fazer por Blumenau não tinha limite, né? Aquilo que ele fazia para devolver, assim, essa vontade que ele tinha de devolver para a cidade tudo aquilo que ela tinha lhe oferecido. Hoje eu compreendo isso, né? Porque hoje, depois de 8 anos, eu também me sinto com uma dívida de gratidão com a cidade que nos acolheu, né? Acolheu como um todo, como família, que me deu a oportunidade de ser prefeito por dois mandatos, que sempre esteve junto. Então hoje também tenho um sentimento realmente de gratidão muito forte com a minha cidade. Colocou 2 vezes como prefeito. Me deu a oportunidade 2 vezes de ser prefeito. Com votações fantásticas. Sim, com votações realmente bastante expressivas, né? Especialmente na minha reeleição em 2008. E eu procurei retribuir, como tenho feito até hoje, né? Retribuir todo esse carinho também com o mesmo trabalho, com a mesma dedicação.